Amém. Todos estão bem? Amém. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha sido a semana de bênção. Em nome de Jesus, essa semana será ainda melhor. Você que pode, irmãos, abra sua Bíblia, o livro de Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Livro de Josué, capítulo 1. Estaremos lendo a partir do próprio primeiro versículo. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Versículo de número 5. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos e queridos ouvintes da poderosa palavra do Senhor, quando nós lemos o livro de Josué, nós precisamos entender que o livro de Josué ele vai começar logo após o término do 5º livro da Bíblia, chamado Deuteronômio. Vocês sabem que os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá ou de Pentateuco, Pentateuco para os cristãos que estudam a teologia e Torá para aqueles que são judaicos. Porque vocês sabem que para os judeus não existe Novo Testamento. Para os judeus eles só entendem que o Antigo Testamento e os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Número e Deuteronômio, são a Bíblia deles que eles acreditam. Eles não crêem no Senhor Jesus Cristo, não crêem que Jesus ele é o Filho de Deus. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, que é o último capítulo deste livro que se encerra, iniciando logo após o primeiro livro de Josué, nós vamos ver que há um término e um início de um velório aqui. Pessoas estão em luto porque Moisés acabara de morrer. No capítulo 34 de Deuteronômio, a partir do versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que Deus manda com que Moisés suba até o monte de Moabe e ali Deus mostra para ele toda a campina, ele enxerga a terra prometida, ele enxerga todas as planícies das promessas que Deus tinha para o seu povo, só que Deus diz para ele, está sentindo o gostinho da terra prometida? Só que você não vai poder entrar ali. E incrível que pareça, irmão, Deus ele não permite que Moisés ele entre na terra prometida. Moisés, então, ele morre na campina de Moabe e o povo vai ficar cerca de 30 dias em um velório pela vida de Moisés. Quando nós lemos o primeiro livro de Josué, o texto que nós acabamos de ler, Deus está convocando agora Josué a se levantar do seu luto. E só que já passou o luto, sabe como é difícil? Passa-se 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, e parece que você não consegue esquecer, porque é algo tão nítido e tão vívido naquele momento, que você não consegue esquecer, como se a pessoa tivesse partido naquele momento. Imagine alguém como foi Moisés, um homem de Deus, um homem líder, cheio do Espírito Santo. No livro de Êxodo, capítulo de número 20, a Bíblia vai dizer que assim que Deus dá para Moisés, dá para o povo os 10 mandamentos, a Bíblia diz que Deus quer falar com o povo de Israel.
Porque até então Deus só falava com Moisés, e Moisés falava com o povo que Deus queria. Só que Deus disse: Moisés, eu quero me comunicar e me relacionar com o povo. Eu quero que o povo, Moisés, tenha experiência comigo, como você também tem. Só que a Bíblia Sagrada diz que quando Deus começou a descer, houve trovões, houve abalo, houve um terremoto, e o povo ficou apavorado, ao ponto de dizer: Moisés, nós não queremos ouvir Deus. Seja você porta-voz de Deus por nosso intermédio. Daquele momento em diante, Deus não fala mais com o povo. Deus usa Moisés como intermediário para falar com o povo. Quando Moisés ele morre, não tem mais porta-voz. Não tem mais quem Deus venha usar para poder falar. É naquele exato momento em que Deus vai falar com o filho de Nun, o ex-escravo, e dizer para ele: chegou o tempo de se levantar, Josué. Chegou o tempo de secar as lágrimas de luto e se colocar de pé, porque a obra não pode parar. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que Deus respeita o processo que você está passando. Deus sabe que muitas das vezes é difícil ter um compromisso e ter responsabilidade dentro da casa dele, mas Deus está dizendo para você: a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não preciso de homens e mulheres capacitados, eu preciso de homens e mulheres dependentes para que eu possa capacitar. Será que tem alguém nessa noite aqui que se dispõe a dizer: Deus, usa-me para fazer a tua vontade? Oh, glória! Quem era Josué? Quem era esse moço que Deus agora vai falar com ele? A Bíblia Sagrada vai dizer que Josué ele era filho de Nun. Consequentemente, Josué nasceu dentro do Egito. E consequentemente, nasceu dentro do Egito, Josué, ele era um escravo. O seu pai foi escravo. O seu pai, sua mãe, seu bisavô foram escravo. Israel viveu durante 400 anos dentro do Egito como escravo. Tudo que Josué sabia era ser escravo. E quem é escravo não tem perspectiva nenhuma de melhoria na sua vida. Só que a Bíblia Sagrada diz que quando Moisés chega no Egito e proclama o que Deus quer fazer com aquele povo, ressuscita a chama que havia se apagado. Porque imagine, irmãos, havia 400 anos que o povo não ouvia falar de Deus, não ouvia a voz de Deus, não sabia alguns nem quem era Deus, havia esquecido quem era o Senhor. E Moisés vem com a missão: ressuscitar a esperança que havia se perdido entre aquele povo. Porque tudo que Deus precisa, irmão, não é uma grande multidão. Tudo que Deus precisa é de pessoas sedentas para poder acender a sua chama. E a Bíblia diz que quando Moisés ele aparece fazendo sinais, proclamando que Deus havia levantado para tirar o povo de Israel do Egito, a vida desse moço também foi impactada. Porque quem sabe ele já ouviu na sua infância alguém dizer para ele: olha, nós pertencemos a uma linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. E nessa aliança nos diz que Deus fez uma promessa que nos colocaria uma terra que manda leite e mel. E talvez eu não veja meu filho Josué, mas quem sabe você um dia pode ver. E quem sabe esse moço cresce com essa perspectiva: vai que isso acontece na minha geração. Vai que chega o meu momento de vivenciar a quebra das correntes do Egito. Em Gênesis capítulo 48, a Bíblia vai dizer que no exato momento em que o velho Jacó ele vai encontrar o seu filho José no Egito, quando ele pensava que o seu filho havia morrido, por intermédio até então que ele acreditava que animais haviam devorado o seu filho, mas uma trama dos seus próprios irmãos. A Bíblia vai dizer então que quando Jacó se encontra com José, José apresenta os seus 2 filhos para ele, chamado Manassés e Efraim. O primeiro, chamado Manassés, significa: Deus me fez esquecer do sofrimento que me fizeram.
O segundo se chama Efraim. Deus me fez prosperar da terra da minha aflição. O velho Jacó chama os dois filhos de José e vai abençoá-lo, porque ele sabia que ele estava próximo de morrer. E a Bíblia diz que culturalmente deveria se abençoar com a bênção da primogenitura sempre o mais velho, e no caso era Manassés. Só que quando o velho vai estender as mãos para abençoar, Efraim está do lado esquerdo, Manassés está do lado direito, a bênção é de Manassés. Jacó faz isso aqui, ó. Ele muda as posições. Quem sabe ele lembra do que aconteceu lá atrás na vida dele também. Ele diz: eu não vou cometer os mesmos erros. Eu vou abençoar quem Deus está me direcionando para abençoar. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, você não tem uma estrelinha que brilha sobre a sua cabeça, mas você tem uma promessa da parte de Deus que te diz que as promessas dele na sua vida não ficarão frustradas, mas vão acontecer, porque ele é fiel. Jacó abençoa o mais novo, que era Efraim, que significava frutífero. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque da linhagem de Efraim veio Josué. Josué era da tribo de Efraim. Tinha uma promessa de ser frutífero, mas ele agora estava dentro do Egito, vivendo a escassez. Nem coerente. Algumas vezes na nossa vida, irmãos, Deus vai prometer coisas que a gente vai dizer assim: Deus, será que tu esqueceu da promessa que tu fez? Porque a realidade que eu estou vivenciando é totalmente diferente. Só que Deus usa o processo da dificuldade para te fortalecer e te aperfeiçoar. E quando chegar o tempo de colocar a vitória nas suas mãos, você não vai desviar, você não vai desonrar o nome dele. A Bíblia diz, irmãos, que Josué, ele é escolhido por Moisés para ser o seu ajudante. Aonde Moisés ia, Josué estava. Quando Moisés entrava na congregação para falar com Deus, no templo, quando ele entrava dentro do tabernáculo, na verdade, lá estava Josué do lado de fora, ouvindo Deus falar com ele, as experiências de José. Ande com quem pode te ajudar a crescer espiritualmente. Não ande com quem não pode te oferecer nada de bom espiritualmente. Se você quer ser usado por Deus, busque a Ele, ore, jejue, clame, mas ande com pessoas que também têm compromisso com Deus. É o famoso ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Não adianta eu querer ser usado por Deus e eu ando no meio de escarnecedores. Meu ciclo é no meio de pessoas que não têm compromisso com Deus. Então o texto sagrado vai dizer que o Moisés, ele morre, e é agora que Deus vai chamar Josué. Deus preparou Josué para aquele exato momento. E levanta-se Deus e diz: Josué, o meu servo Moisés morreu, ou seja, o tempo dele passou. E o tempo de você chorar também tem que parar, Josué. Porque ficar lamentando o tempo todo não vai chegar a lugar nenhum. Deus respeita o tempo que todos nós temos de sofrimento, mas há um momento em que Deus vai chegar para mim e para você, e aí vai tomar uma posição, vai se colocar de pé para eu te usar, vai continuar se lamentando, vai se colocar de pé para eu poder encher você do meu espírito, mas vai continuar se vitimizando. É tempo de se dispor para fazer a obra dele. Sabe o que é interessante, irmãos?
o texto de 1 Josué começa dizendo que o meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora, ó José, servo de Moisés. Por que não servo do Senhor? Porque antes de você servir ao Senhor, Deus vai te colocar na escola para você aprender a ser servo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos, onde todo mundo quer ser reconhecido, onde todo mundo quer cargo. Hoje ninguém quer ser mais obreiro, ninguém quer mais limpar banco, ninguém quer mais limpar privada, todo mundo quer estar no púlpito pregando, todo mundo quer fazer isso. No palanque. Já reparou? Pastor Paulinho sabe, que já veio de igreja grande, sabe como é que funciona. É uma briga, irmãos, para poder aparecer, querer nome, sucesso e fama. Eu limpei muita privada na minha vida. Eu com 14, 15 anos, eu estava dentro de paciência limpando o vaso. E a nossa igreja, ela era de madeira, era simples. Sabe qual era o local que a gente colocava o papel higiênico? Era um arame, um fio de 4 milímetros, que a gente amarrava na madeira assim. Eu limpava banco, esses bancos, igual esse estilo que tem aqui na nossa igreja, esses bancos igualzinho esse aqui. Todos os irmãos começavam a ser tomados por Deus, uma poeira levantava, parecia uma neblina, todo mundo sumia. E hoje em dia, irmãos, as pessoas vêm para a igreja com 3 anos, se o pastor não consagrar ele, aquela igreja não presta mais. Aquele ministério está atrasando a vida dele. E eu quero dizer uma coisa para você, antes de Deus te usar ou colocar alguma posição em você, aprenda a ser servo. Deus não precisa de pessoas que correm atrás de homens. Deus precisa de pessoas que se disponham a ser servo. Josué estava o tempo todo servindo a Moisés, aprendendo. Quem sabe Josué levava a roupa para Moisés. Sabe o que é interessante aqui? Que Moisés, ele tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. Se me fala a memória, o nome de um era Gerson, não vou lembrar agora o nome do outro. Ele tinha 2 filhos. E por que Deus não escolhe um dos filhos de Moisés para poder assumir naquela posição? Porque hoje em dia é assim, né, pastor Paulo? O pastor da igreja morre, quem assume é o filho. Não é quem Deus manda, é o filho do pastor. Então uma coisa que eu quero dizer para você em primeiro lugar, chamado de Deus é algo pessoal. Deus chama a cada um de uma forma individual. Não é porque Deus não vai te chamar para ser pastor que você não pode ser usado por Deus como obreiro, como diácono, como presbítero, como alguém que vai ficar sentado no banco. Não! Quem quer servir a Deus não precisa de cargo. Quem quer servir a Deus sempre está disposto a fazer a obra dele. Em primeiro lugar, servo. Uma vez eu encontrei um irmãos, cortando um pouco aqui a mensagem, encontrei um irmãos dessas nossas vivências da vida cristã, e graças a Deus que as experiências são muito agradáveis, que nos ensinam coisas boas e ruins, e a gente sabe filtrar o que é bom e o que é ruim. Certa feita um irmão me encontrou e disse: rapaz, quanto tempo? Eu falei: que bom, você está bem? Graças a Deus. Ele disse: olha, eu tenho uma proposta para você. Eu falei: vamos lá, qual é a proposta? Ele disse: olha, eu estou com um pastor aí, a igreja tem 500 pessoas. Eu falei: glória a Deus. O pastor está precisando de pregadores lá. Eu falei: amém. É o quê? Para pregar um dia? Não. Ele está precisando de pregadores que estejam lá na igreja, lá, disponível lá para pregar o tempo todo. 500 pessoas na igreja. Vai pregar, tu vai ficar conhecido. Eu falei para ele: irmãos, olha só, com toda sinceridade, eu ainda quero ir para o céu. Eu ainda desejo o céu. Se for para me pregar para uma pessoa, eu vou pregar. Se eu vou pregar para 100 pessoas, amém, mas número não faz diferença se os corações não estão sedentos por Deus. Josué não estava preocupado com a multidão, Josué estava preocupado se Deus iria se agradar da sua vida.
Primeiro lugar, a chamada de Deus, ela é pessoal. Em segundo lugar, ela é intransferível. Passa. Não existe isso, não. Se Deus não te chamou, pode soprar, pode cuspir, pode fazer o que quiser. Não vai acontecer. Porque Deus só unge quem Ele quer. Quando Deus olha lá dentro do coração, quando Deus olha lá de cima, Ele olha para dentro do nosso coração. E Ele vem sondando por dentro. E Ele procura encontrar servo. Tem servo aqui nessa noite. Tem alguém que é servo nessa noite. Se você está disposto a ser servo, então esteja preparado, porque Deus conta com você. Talvez tenha alguém aí no campo dizendo assim: eu quero ser servo, Ricardo, mas não quero que ninguém me veja. Não tem problema. Deus vai te usar na simplicidade, no invisível, no oculto, nos bastidores. Mas não se esconda. Se coloque na visão de Deus. O chamado de Deus, ele não é hereditário. Não passa de pai e de mãe para os filhos. Todas as vezes que isso acontece, na maioria das vezes, sempre vai à ruína. Você vê, por exemplo, não estou falando nem de coisas espirituais, vamos falar do meio secular. Você pega, por exemplo, um apresentador da vida como o Silvio Santos da vida, que tem, acho que é 6 ou 7 filhas. Você olha uma por uma, você vê a qualidade que ele tinha de dar continuidade ao império que ele construiu. Porque ser da família, ter o mesmo sangue, não significa que tem a mesma vocação. Precisamos entender aonde Deus quer nos usar. Os seus filhos não são crentinhos. Você tem como responsabilidade moldar o caráter deles. Mas eles vão fazer a própria escolha deles. E você, como pai e como mãe, não pode se entristecer e dizer: mas Deus, eu ensinei, eu coloquei, eu batizei. Não é culpa sua. E são coisas que vão acontecer. Agora, o que você não pode fugir é da responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Eu conheço muitos pais cristãos que são homens e mulheres de Deus que são frustrados, tristes, decepcionados. Eu conheci um pastor que Deus usava aquele pastor muito. Deus usava muito na revelação. Quando ele colocava a mão, Deus tomava as pessoas. Irmãos, aquele homem, ele tinha um filho de 14, 15 anos, que ele era autista nível, que fala, 3, né, nível alto. Ele ficou tão triste, porque Deus usava ele para curar as outras pessoas. Mas Deus não curava o filho dele. E aí? Está disposto a aceitar esse processo? Ser usado por Deus não significa que Ele vai te usar dentro da tua casa a todo momento. Há momentos em que Deus vai permitir espinhos dentro da tua casa. Mas Ele vai permitir que Ele seja usado como glória na sua vida lá fora. E em quarto lugar, o chamado de Deus, ele é baseado na relação única de cada pessoa com Deus. Josué, ele agora vai se levantar. E Deus vai dizer para ele 4 coisas que eu quero compartilhar para nós encerrarmos essa mensagem, que é o tema dessa mensagem de hoje. Deus vai dar para ele 4 elementos essenciais que vão valer para a nossa vida. O primeiro elemento que Deus vai dar para Josué, pegue aí, é uma missão. Josué capítulo 1, versículo 1, ele diz o quê? Passe esse Jordão. Josué, pega essas pessoas aí. Vocês, mais de 2 milhões de pessoas, atravessam o Rio Jordão. Parecia algo muito simples. Só que havia um problema. Em Josué capítulo de número 3, se você ler,
vai ver que o Rio Jordão estava no período de enchente. Aquele período era período de grandes volumes de chuva naquela região. E o Jordão estava abarrotado de água. Você já viu uma tromba d'água? O Jordão estava violento. Imagine atravessar o rio com as águas violentas. Tem momentos que Deus vai dar uma missão para cada um de nós, que vai te colocar na frente de um rio, que você vai olhar e dizer: Deus, que furada é essa? Deus, que bomba é essa que o Senhor colocou na minha mão? Tem horas que Deus coloca algumas coisas em nossa vida que a gente olha e diz assim: Deus, eu acho que eu me enganei pensando que tinha te ouvido. Só que se Josué não atravessasse o Rio Jordão, não teria terra prometida. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, irmãos. A missão ela é pesada, mas só vivenciará a missão que Deus tem quem está disposto a encarar o rio, a enchente, para poder vivenciar o milagre da parte de Deus. Oh, glória, glória, aleluia. Eu imagino Josué olhando para aquela água violenta e dizendo: Deus, como é que nós vamos passar isso? Lembra quantas vezes o povo disse para Moisés: Moisés, quando eles passavam por alguma dificuldade, o povo dizia o seguinte: olha, é aqui que a gente vai morrer, Moisés? Deus nos trouxe para o deserto para morrer aqui? Imagine Josué. Imagine Josué. Josué está dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Deus diz para ele: Josué, pegue o sacerdote. Tem sacerdote nessa casa aqui? Pegue o sacerdote. Aleluia! Aqueles que carregam a presença de Deus. E coloque eles na frente. Porque eles vão na frente da multidão. Quando eles tocar com o pé nas águas, quando eles tocar com a planta dos pés nas águas, Josué, quando eles tocar com o pé nas águas, o Jordão vai se abrir diante deles. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou tirar o pé não, porque o pé está costurando. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: está disposto a molhar os pés. Porque quando você molhar os pés, aquilo que está trancado na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, Deus está dizendo que vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Oh, glória! Lá vai um sacerdote. Não sei qual hino eles cantavam, mas vamos dizer que eles cantavam: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, se caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu. Irmãos, você pode estar todo unido e quebrado, mas quando você entra aqui e você começa a se envolver na atmosfera espiritual, você esquece de dor de cabeça, você esquece de problema, você esquece de conta, porque aqui é uma atmosfera espiritual. E eu vim nessa noite para dizer para você que Deus vai abrir, Deus vai abrir. Glória a Deus.
Em segundo lugar, irmãos, o primeiro, Deus, ele dá uma missão. Em segundo lugar, Deus faz para Josué uma promessa. Capítulo 1, versículo 5 e 17. Ele diz o seguinte: como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Sabe o que isso me remete? Lembra quando Moisés estava lá no monte recebendo as orientações de Deus, os 10 mandamentos? Ele ouve um barulho lá embaixo, tremendo. Quando ele desce, o que o povo estava fazendo? Adorando o bezerro. Moisés, ele fica tão irado que ele quebra as tábuas da lei. E Deus diz para ele: Moisés, eu vou matar essa raça toda. Vou matar todo mundo. E Moisés vai intervir a Deus para que Deus não faça tal coisa. Naquele exato momento, Deus vai dizer: Moisés, por causa de tal pecado, eu não vou mais à frente do povo, para eu não matá-los. Moisés diz, mas Deus diz: eu vou mandar um anjo, que ele vai guiar você no caminho. Fique tranquilo, esse anjo vai orientar vocês tudo. Eu não vou não, Moisés, mas o anjo vai. Ele vai te guiar, não vai ter problema nenhum. Moisés disse: o quê? Não foi anjo que nos tirou do Egito, não. Não foi anjo que apareceu para mim lá na sarça ardente chamando Moisés, Moisés. Não foi anjo que abriu o mar vermelho, não. Se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. E quantas pessoas estão dizendo: se colocar 10 mil na minha mão, eu negocio meu ministério, eu me vendo, eu faço o que os homens querem. Só que Deus está dizendo: quem quer a minha presença não pode se vender. 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 9, também 1 Crônicas 17, versículo 8, Deus vai dizer para Davi, quando Davi queria construir o templo, e Deus disse para ele: tu não pode construir o templo, porque as tuas mãos é cheia de sangue. Aí Davi vai se entristecer, quem sabe vai ficar como um menino bicudo, pirracento. E Deus vai dizer para ele: está esquecendo, Davi, quem era você antes de eu te chamar? Aonde é que você estava quando eu te disse: vem para minha casa? Quem era você quando eu te chamei? Então abaixa a bola. Davi lembra esse texto aqui, 2 Samuel 7:9 diz: lembra-te que eu fui contigo por onde quer que você foi. Eu destruí os teus inimigos diante de ti e fiz para ti um nome como os grandes da terra. O que é que tu quer mais, Davi? Tem gente que não se contenta com o que Deus dá. Em Deus eu quero mais, quero ser reconhecido, quero ser famoso, quero estar na mídia, quero ter nome. Eu conheço muitos irmãos que por causa de nome, hoje estão na macumba, na feitiçaria, hoje são homossexuais, porque não tiveram compromisso com Deus, tiveram compromisso com o momento. Momento te leva à furada, mas compromisso te leva à missão e à promessa. Terceiro lugar, Deus ele faz um chamado a Josué a ter coragem. Deus conta com homens e mulheres de coragem. Não é quem não tenha medo. Medo não é ausência de coragem. Mesmo apavorado, diz Deus: eu vou no teu nome. Eu não tenho condições, mas eu vou.
Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala 3 vezes com ele: seja forte, seja forte, seja forte, seja corajoso, seja corajoso e seja corajoso. Deus está falando para nós nessa noite: seja forte. E ser forte não é ausência de fraqueza. Olha o que eu anotei aqui que é muito interessante. Nós precisamos entender que ser forte é continuar mesmo quando está difícil, mesmo sendo devagar. Quem olha para o jabuti ou a tartaruga diz: vai chegar nunca, né? Mas ela não está preocupada com a pressa. Ela sabe onde ela vai chegar. O reino que nós estamos nos direcionando não é para quem chega primeiro. Porque quem chega primeiro vai ter que esperar aqueles que estão vindo atrás. Porque não é uma competição. Todos vão chegar. Uns primeiro e outros depois, mas vão chegar. Precisamos entender que reconhecer as nossas emoções não é fingir que nós não estamos sentindo nada. Deus não procura pessoas que se finjam ser auto-espirituais, quando na verdade a sua vida está totalmente quebrada. Deus, Ele quer que você muitas das vezes peça socorro quando você precisa. Lembra quando Moisés não estava aguentando o fardo? O que é que Deus disse para Moisés? Separa aí 80 homens aí entre a congregação para te ajudar ao quê? Carregar o peso. Você não deve carregar peso sozinho. A igreja está aqui para te ajudar a carregar os seus pesos. Homens e mulheres de Deus enfrentaram desafios no meio das suas fraquezas e limitações. João capítulo 16, versículo 33, o que a Bíblia diz? No mundo teremos. Quem disse isso? Jesus. Ele disse que o mundo seria fácil, que os crentes seriam aplaudidos. No mundo teria o quê? Perseguição. Hoje todo mundo quer ser crente, reparou? Eu sou crente, mas eu posso cantar axé, estar no carnaval, na balada. Mas ninguém quer viver uma renúncia. Se titular cristão, irmãos, todo mundo pode se titular. Agora, renunciar por causa do Senhor é que é a questão. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: sede sóbrios, porque o vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. E Tiago 4,7 diz: resista ao diabo e ele vai fugir de você. O diabo está assim, ó, igual, já viu? Lembra daquele círculo de comunidade, aquele círculo que tinha aqueles leões que todo seco, magrelo, só tinha cabeça, só o pelo. Coitado, morria. O pessoal até dizia, lembra que havia o gato, o pessoal dizia assim, atrás dos gatos que o pessoal pagava para poder dar para os leões comerem. Quantas crianças levavam gato para o circo? Não é isso que Deus está dizendo. O leão aqui representa a fúria que o diabo tem. Você sabia que na sua maior fraqueza espiritual, o diabo, ele fica apavorado. Porque a Bíblia diz que nas nossas fraquezas se aperfeiçoa a graça do Senhor. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo passarão perseguição. O Evangelho, com o passar do tempo,
tem se modificado ao padrão que agrada ao mundo, para que o mundo venha se sentir aceito pela igreja. Hoje as igrejas se adaptam e criam métodos para que as pessoas não sejam confrontadas a uma mudança de caráter de vida. As pessoas vêm e ouvem aquele texto que diz: vinde como estáis. E eles acrescentam por conta própria: mas ficai do jeito que estáis. Só que Deus, Ele diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Ser cristão de verdade, irmãos, é passar por dificuldades, passar por luta. Paulo mesmo diz que ele enfrentou vários desafios, e alguns desses desafios que ele enfrentou, ele desejou até a sua própria morte. Ser crente é você sentir dor de cabeça, sentir dor de ouvido, dor de dente, é ter infarto, é ter derrame, é ter tudo! Eu sou crente, isso não pode acontecer comigo. Quem disse para você? Como diz o bom nordestino, aonde? Ser crente, irmãos, é passar por tudo isso, mas continuar crendo que eu sei em quem eu tenho crido. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A provação, ela é um remédio motivador para o crente continuar crendo e buscando força em Deus. Já diz o mais antigo que crente que não passa a luta não é crente de verdade. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, daí de Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, e Paulo se alegra nas suas fraquezas. Ou seja, quem é que nunca orou a Deus dizendo assim: Senhor, faz passar essa angústia, essa dor? E muitas das vezes parece que a dor intensifica, a luta aumenta, o cerco se fecha. Mas saiba de uma coisa: para você viver a missão, para você viver a promessa e para você poder também viver o chamado, a ter coragem, tem que estar disposto a continuar firme e crendo que o nosso Deus está no controle da nossa vida. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. E você sabe quem você tem crido? E para nós fecharmos, em quarto lugar, Deus nos chama a um compromisso com a sua palavra. Não adianta saber falar bem, não adianta pregar bem, orar bem, entregar revelação, cantar, se você não tem compromisso com essa palavra aqui. Josué capítulo 1, versículo 8, o que Deus vai dizer para Josué? Não deixe de falar as palavras desse livro. E não é somente deixar de falar, não. Medita nele de dia e de noite. Medita nessa palavra, querido. Tem crente que ele só conhece o Salmo 23 e o Salmo 91. Automaticamente dentro da casa dele o próprio ventilador joga para o Salmo 93, no outro dia joga para o Salmo 91. Automaticamente. Uma certa feita, uma história, para só ser uma cereja do bolo, um pastor foi convidado
para ir na casa de um casal jantar com eles. E o casal preparou um banquete maravilhoso. Que banquete! Daqueles que o pastor disse assim, eu vou até de jejum. Nem jantou, nem almoçou, nem tomou café. E foi, convidado. Quando chegou na casa deles, estão comendo, estão se alegrando. E o pastor foi embora. E quando eles estão, o casal ali, limpando a casa, limpando ali as pratarias, a esposa, que ela é mais observadora nessas coisas, ela começou a fazer a contagem da prataria. Disse assim, tá estranho, tá faltando aqui. Tá faltando. Tá faltando um garfo, tá faltando aqui um talher, tá faltando. E procura de um lado, procura do outro. Olha debaixo da pia para ver se caiu e nada de encontrar. E um olha para a cara do outro sem querer acreditar no que poderia estar acontecendo. E eles olharam assim e disseram assim, rapaz, será que o pastor roubou a gente? Será que o pastor pegou a nossa prataria? Irmãos, esse casal chamou o pastor novamente na casa deles. E muito sem graça, falaram com o pastor, disse, pastor, olha, a gente queria conversar com o senhor, a gente está até constrangido, mas a gente precisa falar isso com o senhor, está nos incomodando. Ele disse assim, olha pastor, naquela noite o senhor veio jantar aqui, o senhor lembra? Naquela noite, pastor, caraca, pastor, sumiu nossa prataria aí, que a gente jantou, coloquei na mesa para a gente jantar aqui. E o pastor disse assim, pega a tua Bíblia. Quando eles pegaram a Bíblia, abre a Bíblia. Quando eles abriram, o talher estava lá dentro. E o pastor olhou e disse assim, quanto tempo tem que vocês não leem a palavra? Esse livro aqui, irmãos, não é para fazer vitrine na estante. Ele não tem poder fechado. Não transforma isso aqui em secretismo. Ela é a palavra de Deus, mas só funciona se você comer ela. Fechada, ela não serve para nada. É um livro qualquer. Em Salmos capítulo de número 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte, como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na ronda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Salmo 19, versículo 14. Hoje é surra de Bíblia. Se você não gosta de Bíblia, irmão, tu vê o lugar errado. Salmos de número 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação no meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. E para nós fecharmos, Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, o que é que diz a palavra do Senhor? Pois a tua palavra é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que ela penetra a ponto de divide o espírito, junta, medula, julga os pensamentos e intenções do coração. Sabe qual é o problema? Que muitas pessoas não querem ler essa palavra, porque quando ela começa a ler essa palavra, ela se enxerga como ela realmente é. E nem todo mundo quer ser confrontado. É muito mais fácil ficar ouvindo YouTubes, mensaginhas de que você é estrela, você é o xodó de Deus. Não, irmão, você é o pior que tem, e eu sou o pior que tem. Somos sujos, pecadores, imundos, só estamos aqui por causa que Ele nos limpou. Ah, Ricardo, eu não gosto de palavra assim não. Lamento muito. Então você não ia gostar da palavra de Deus quando diz que se você acha que tem injustiça alguma em você, para Deus a nossa justiça é como trapo de imundícia.
Não precisa. Depois você procura no chat GPT no Google o que é trapo de imundícia. Eu não vou falar, não. Tá? Josué, ele é levantado por Deus para fazer uma missão, para ter uma promessa, para ter coragem e para amar a sua palavra. Deus está nos chamando nessa noite para viver uma missão, uma promessa, ter coragem, ser fortes também e nós amarmos a sua palavra. Eu fico imaginando, irmãos, Josué diante dos seus inimigos, diante daqueles que se levantavam para querer impedir eles de atravessarem em direção à terra prometida, mas ele lembrava: eu sei quem foi que me chamou. Eu quero dizer para você nessa noite, para encerrar essa mensagem, que o diabo, que o inferno e quem ele levantar como soldado deles não vão impedir que a obra dele aconteça nesse lugar através da sua vida. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Você que pode, coloca a sua mão no seu coração. Tá mal. E diga assim: Deus. Diga assim: Deus, faz em mim o mesmo que o Senhor fez na vida de Josué. O ex-escravo, irmão, Deus levantou como líder de Israel. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite. Esse ano de 2026, Deus vai levantar muita gente aqui nesse lugar, que não vão aguentar ficar parados, sentados no banco, mas que vão dizer: Deus, me incomoda porque eu quero te servir. Aleluia! Eu libero uma palavra profética em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas aqui que vão começar a ser incomodadas por Deus dentro da sua casa. E Deus vai começar a impactar dentro do seu lar para você dizer assim: Deus, me usa para fazer a tua vontade. E não é entregar revelação, entregar profecia, não. É trabalhar, é servir. Oh, glória! Porque a obra é grande e os ceifeiros são poucos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida neste lugar, Pai. Que o Senhor continue trabalhando, ó Pai, em nossas vidas, através de nós, ó Pai. Deus, somos tão pequenos, somos tão falhos. Como Josué, ó Senhor, ele se olhou e viu tão pequeno que não teria como ele dar prosseguimento àquela missão. Mas o Senhor o encheu com o teu Espírito Santo. Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, nos encha com o teu Espírito. O que nós precisamos para esses dias, ó Pai, é de homens, sim, intelectuais, estudiosos, preparados, mas que isso não tome lugar de uma vida sincera e uma vida temente a Ti, ó Pai. Deus, levanta homens e mulheres nessa noite aqui, ó Pai. Enche eles com o teu Espírito Santo, para que eles sintam desejo, ó Pai, de fazer a tua vontade, de fazer o teu querer, ó Pai querido. Porque, Pai, nós precisamos entender que o tempo é chegado de fazer a tua vontade. Não é tempo mais de olhar para o banco do lado e apontar o dedo para que o Senhor use outro. O Senhor quer nos usar. Usa pequeno, usa adulto, usa jovens, crianças, idosos. Como a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças.
Que o Senhor renove a nossa disposição. Se alguém aqui quer até te servir, mas está com a sua saúde debilitada, Pai, o Senhor é o Deus que cura. Coloca a tua mão agora, Senhor, e cura. Coloca a tua mão agora e restabelece a sua saúde, meu Pai. Porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Deus nos leva para nossos lares em segurança da mesma maneira que o Senhor nos trouxe. Que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, de grande resposta e de grandes livramentos. Se tem alguém esperando sem alguma resposta, algum processo, algum tipo de situação que está aguardando, que seja respondido como sim, como amém. Que o Senhor possa estar do nosso lado, nos ajudando e continuando usando os teus filhos nesse lugar, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos aqueles que saem nessa noite crendo na missão, na promessa, crendo na coragem, crendo na palavra, séria esse culto dizendo: vai em paz em nome do Senhor Jesus. Não desliga não? É assim mesmo? É tirar a pilha? É. Ixi, eu vou mexer com isso aqui não, senão eu vou fazer besteira.